Nas aulas anteriores, a gente viu os números naturais, os números inteiros, aprendeu a fazer contas. Agora, a gente vai entrar no mundo das frações. E eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. O que é uma fração? Não o que a fração representa, o que ela é. A maioria dos alunos, quando eu pergunto o que é uma fração, me responde: fração é o parte pelo todo. Isso daí é o que ela representa, eu quero saber o que ela é. Por exemplo, a fração 3/4. O que é a fração 3/4? A fração 3/4 é um número, beleza? Simples assim. Ela é um número como qualquer outro. O número 2 é um número, o menos 3 é um número, o 7,5 é um número, a fração 3/4 é um número também. Então já vou escrever isso aqui. 3/4 é um número. Agora, o que esse número representa? Aí começa a ficar interessante. O que eu posso fazer com esse número? Aí fica legal. Como que eu faço contas com esse número? Pô, aí você matou a matemática, tá bom? Mas vamos começar pelo que ele representa. 3/4, a maioria de vocês aprendeu lá no fundamental como parte pelo todo. Então esse 3 representa a parte e esse 4 representa o todo. Deixa eu escrever aqui. O 3 é a parte e o 4 é o todo. Como assim parte pelo todo? Bom, voltando lá para o seu fundamental, você provavelmente aprendeu com barras de chocolate, né? Então você tinha uma barra de chocolate. Deixa eu desenhar aqui uma barra de chocolate. Você dividia essa barra de chocolate em 4 partes, porque o todo tem que ter 4 partes. Então ia lá e dividia em 1, 2, 3, 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Beleza? E aí você pegava apenas 3 dessas partes. Por exemplo, essa, essa e essa. Então você pegou 3/4 dessa barra. Eu posso até deixar mais bonitinho. Ó, posso duplicar isso daqui rapidão. E apagar um desses quartos. Vem aqui, ó, e apago aqui. Então aqui em cima eu tenho meu todo, que são os 4/4. Vou até escrever assim, olha que legal. Isso daqui está representando 4/4. Enquanto que esse daqui está representando apenas 3/4. Só para lembrar que existia mais um aqui, ó, vou colocar assim. Então isso daqui representa 3/4 de um todo, né? De um chocolate. Beleza? Essa analogia com chocolate, ela é maravilhosa, mas ela é limitada. Por quê? Enquanto o número de cima é menor do que o número de baixo, tá lindo. Eu pego chocolate, divido em 4 partes, pego 3 dessas partes. Agora, se eu começar a trabalhar com a fração 6/4, por exemplo, como que eu vou explicar para um aluno que eu tenho que pegar um chocolate, deixa eu desenhar de novo, pegar esse chocolate, dividir em 4 partes, 1, 2, 3, 4 partes, pronto. Então, o meu todo já é 4. E aí eu tenho que pegar 6 dessas partes? Como é que eu vou pegar 6? Eu só tenho 4. Isso me confundia muito quando eu era pequeno, tá bom? Não tem como eu pegar 6 partes se eu só tenho 4. Então, a ideia, a analogia do chocolate para ensinar fração, ela é boa, mas ela para no 3/4, beleza? Ela tem um limite aí quando de cima é menor que o de baixo. Porém, a gente pode começar a interpretar esse 4 aqui, ó, como se fosse o tamanho do pedaço. Então, isso daqui era o chocolate todo. Esse chocolate tem um tamanho inteiro. Se eu pegar só um desses bloquinhos aqui, ó, agora esse bloquinho aqui é 1/4 do chocolate. Se eu pegar 2 dele, agora eu tenho 2/4 do chocolate. Se eu pegar mais 2, eu tenho 4/4 do chocolate. E se eu pegar mais 2, eu tenho 6/4. Então eu posso pensar que esse quarto aqui, ó, ele está fazendo referência ao tamanho do pedaço. E esse 6, à quantidade de pedaços. Então é um tamanho que mede 1/4 do total. E aí eu vou pegar 6 desses pedaços menores. Tá legal? Aqui eu tenho um inteiro, calma aí.
aqui eu tenho 1 inteiro, que são 4 quartos, e aqui eu tenho 6 pedaços de tamanhos 1 quarto, ou seja, eu tenho 6 quartos. Tá legal? Então, essa é a noção básica de fração. Agora a gente precisa aprender a se comunicar bem. Para se comunicar bem, a gente precisa saber os nomes de cada um dos elementos de uma fração. E quando eu escrevo 3 quartos, pessoas, eu estou escrevendo 3 números. Gabs, como assim 3 números? Tem 3 números ali. Tem o número 3, tem o número 4 e tem o número 3 quartos. Lembra que fração é um número? Então eu tenho 3 números aqui. Tá legal? Cada um desses números tem um nome especial. O número 3 quartos, a fração 3 quartos, tem um nome especial. Sabe qual é o nome especial da fração 3 quartos? Fração. O nome dela é fração, ok? O 3 tem um nome especial. Ele chama numerador. E o 4, que está embaixo, chama... Você decorou esse, né? Eu não sei porque todo mundo decora esses nomes. Ele chama denominador. Gente, nomes são muito importantes. Eu vou usar nomes em todas as aulas, então tem que decorar. Porém, você sabe por que esse numerador chama numerador? Melhor ainda, você sabe por que o denominador chama denominador? É maravilhosa a justificativa. E para eu poder te mostrar a justificativa, eu preciso de um pouco de interação da sua parte, tá legal? Lê para mim em voz alta essa fração aqui, ó. Leu? Você leu 1 quarto? Legal. Lê para mim então essa daqui, ó. Você leu 3 quartos? Ah, Gabs, eu li 3 sobre 4. Beleza, mas eu quero que você leia 3 quartos nesse momento. Pode ser? Lê essa. 5 quartos? Lê essa aqui. 11 quartos? Chega. Beleza. O que todos esses nomes, 1 quarto, 3 quartos, 5 quartos, 11 quartos, têm em comum? Todos eles são alguma coisa quartos, não é? Todos eles têm o quartos embaixo. Como se eu estivesse falando de uma casa com 1 quarto, com 3 quartos, uma casa com 5 quartos e uma baita de uma mansão com 11 quartos. Vocês estão vendo que o responsável pelo nome da fração, pelo nome quartos da fração, é esse número 4 aqui, ó. É o cara que está embaixo. O cara que está embaixo é quem dá nome para a fração. Daí o nome. O 4 é o denominador, quem dá nome para a fração. E o 1, e o 3, e o 5, e o 11 é a quantidade de quartos. Aqui, ó. Aqui eu tinha 6 quartos. Se essa casa aqui, ó, essa casa aqui só tem 1 quarto. Essa daqui, essa tem 3 quartos. Qual o número de quartos dessa daqui? 5 quartos. E o número de quartos dessa? 11 quartos. Então, ao mesmo tempo que o número de baixo está dando o nome da fração, em cima eu tenho o número de fração. Tá legal? O número de quartos, o número de quartos, o número de quartos, o número de quartos. Então, esse cara de cima é quem dá número para a fração. Quem dá nome denomina, quem dá número enumera. Então, é o enumerador da fração, é o numerador da fração. Tá legal? Daí que vem esses nomes. Espero que vocês nunca mais esqueçam. Da hora, né? Mas eu não quero parar por aqui. Eu quero que vocês comecem a pensar na fração como uma divisão. Inclusive, pessoas, quando a gente pega o número 6 e escreve assim, ó, 6 quartos, isso é a mesma coisa que a divisão 6 dividido por 4. Que você já aprendeu a fazer lá nas primeiras aulas, e você sabe que isso daqui vai dar 1,5. Se você fizer a conta aí bonitinho, você vai ver que vai dar 1,5. Então, 1,5 é o valor dessa fração. Tem frações que são fáceis de calcular e eu consigo chegar nessa forma decimal quebrada. Tem valores que não são tão fáceis de calcular, e aí eu vou ter que deixar em forma de fração mesmo. Mas tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é esse símbolo aqui, ó. Se eu der um zoom nesse símbolo,
Olha que coisa maravilhosa. Ele é assim, ó. Ele é uma barrona com uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. Vocês estão vendo que o símbolo de divisão, ele representa uma fração em que tem um numerador e um denominador? Então, essa daqui era uma curiosidade que eu queria trazer, mas que vai ser muito útil para a próxima aula especificamente. O conceito de fração como uma divisão. Para a gente fechar essa aula, eu preciso só que vocês decorem o significado dessas 3 subcategorias de frações. As frações próprias, as frações impróprias e as frações mistas. Tá legal? Gabs, não cai fração mista no vestibular, eu só usei isso no fundamental. Em 2024, eu não lembro qual foi a prova, mas caiu uma questão que tinha fração mista e todo mundo que esqueceu essa bagaça quebrou as pernas, tá bom? Então eu preciso que vocês saibam também o conceito de fração mista. Mas vamos lá. O que é uma fração própria? Lembra no exemplo do chocolate? Que fazia muito sentido eu pensar em parte pelo todo quando a parte é pequena e o todo é grande? Já não fazia tanto sentido quando a parte era grande e o todo era pequeno? Então, esse é o ponto. Uma fração própria é, por exemplo, 3/4. Por que ela é chamada de fração própria? Porque o número de cima é pequeno e o número de baixo é grande. Toda fração cujo número de cima é pequeno e o número de baixo é grande recebe o nome de fração própria. Simples assim. Por outro lado, se eu tiver uma fração cujo número de cima é grande e o número de baixo é pequeno, aí a gente tem uma chamada fração imprópria. Então, uma fração imprópria é quando o número de cima é grande e o número de baixo é pequeno. E o que é uma fração mista? Tá, para a gente entender a fração mista, vamos voltar lá para o chocolate. Olha que muito legal, pessoas. Você concorda comigo que se eu juntar esses 4/4, eu vou ter um chocolate inteiro, uma barra inteira, que seria isso daqui? Então, esses 6/4 aqui, ele pode ser interpretado como sendo uma barra inteira e mais 2/4. Consegue ver isso? Uma barra inteira mais 2/4 resulta em 6/4. Isso daqui, ó, já está entrando no conceito de operação com frações, somar fração com número inteiro e etc. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas o conceito é importante. Esses 6/4 podem ser escritos como 1 inteiro e mais 2/4. Uma fração mista é isso. É um número inteiro mais uma fração própria. Beleza? Então, por exemplo, eu posso escrever assim, ó. 1 mais 2/4. Só que existe uma notação muito específica para a fração mista. Ao invés de escrever 1 mais 2/4, escreve-se assim, ó. O número 1 faz uma barra bem no meio, na frente dele, e coloca 2/4. Não confunda isso com 1 vezes 2/4, não é isso. A leitura disso, inclusive, é 1 e 2/4. Essa é a leitura. Tá legal? 1 e 2/4 é uma fração mista, que representa 1 mais 2/4. Tá legal? Então, fração própria, ela é uma fração cujo numerador é pequeno e o denominador é grande. Imprópria é uma fração cujo numerador é grande e o denominador é pequeno. Essa fração imprópria pode ser escrita como uma fração mista, que é uma quantidade inteira mais uma fração própria. Beleza? E com isso, eu encerro a aula. O que a gente aprendeu hoje? A gente começou a ver fração, sabe o que é uma fração, é um número. A gente entende, pelo menos para as frações próprias, o que elas representam, usando parte pelo todo. A gente sabe que o conceito, a analogia com chocolate já é meio problemática quando a fração for imprópria, mas aí eu posso pensar nesse quarto como sendo o nome
da fração, que representa no chocolate o tamanho do pedaço. Esse 6 como sendo o número que representa no chocolate a quantidade de pedaços. A gente aprendeu o significado do nome numerador, do nome denominador, os nomes em si. A gente viu essa curiosidade do símbolo de divisão, que é uma fração escondida. A gente sabe o que é uma fração própria, uma fração imprópria e uma fração mista. Com isso, eu encerro a aula de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!